Fala, gente boa, estamos falando nesses dias sobre recomeço. Entenda que recomeçar não tem nada a ver com o lugar onde você está, porque você pode recomeçar daí mesmo, qualquer lugar você pode recomeçar, até no cativeiro que você se encontra. Nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, recomeçando no cativeiro. Então fique comigo nos próximos minutos que nós vamos falar sobre esse assunto. Que o Senhor Jesus te abençoe. Salmo 137, verso de número 1 diz assim: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e nós pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio de lá, penduramos nossas harpas. Pois ali, naquele lugar, levaram-nos cativos e pediram-nos canções, e que nós entoaremos canções e nos alegremos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Estamos falando aqui exatamente sobre recomeçar. A nação de Israel teve que enfrentar diversos recomeços na vida deles. E aqui eles estão no cativeiro. Israel está sendo levado cativo mais uma vez, dessa vez por Babilônia. Israel passou por 3 grandes cativeiros, o egípcio, o assírio e o babilônio. E agora esse cativeiro babilônio, eles estavam ali a 800 quilômetros de distância de casa, mais ou menos 3.000 pessoas foram levadas para dentro daquele cativeiro. E agora aquela nação babilônia pede para poder Israel, no caminho de volta, no caminho do cativeiro, pede para poder cantar canções, e canções que eram canções alegres de Sião. E era um povo oprimido, era um povo dentro do cativeiro, e eles eram obrigados a cantar canções felizes. E aí eles chegaram nesse capítulo 37, que diz: como nós cantaremos, como nós cantaríamos canções alegres estando nós em cativeiro. E ali eles são obrigados a recomeçar. E dentro desse cativeiro acontece o que de pior poderia acontecer. Porque ali começa a surgir falsos profetas que começam a dizer que esse tempo seria um tempo de 2 anos, esse tempo seria um tempo curto, mas na verdade esse tempo seria um tempo muito longo. É aí que Deus levanta o profeta Jeremias e escreve uma carta no capítulo 29 de Jeremias, dizendo que aquele cativeiro não duraria nada de 2 anos, nada de 10 anos, seriam 70 anos que aquele povo ia ter que passar pelo cativeiro. Mas ali Deus dá algumas instruções para eles. Eles estavam desanimados e abatidos, mas Deus envia uma carta, envia um profeta e diz: vai ser 70 anos, mas Deus dá algumas advertências para eles. É interessante que nós somos desafiados o tempo todo a recomeçar. O tempo todo nós somos desafiados a recomeçar, independente de onde nós estivermos, nós somos desafiados a recomeçar. Você é desafiado a recomeçar de onde você parou, você é desafiado a recomeçar todos os dias de sua vida. Eu e você somos desafiados a recomeçar diversas vezes. E esse recomeço, nós precisamos ter muito mais força, porque é muito mais difícil recomeçar, porque vem uma carga emocional muito grande de já tentamos, já fiz isso, já fiz aquilo, e nós somos desafiados a sempre dar um passo e recomeçar. E nessa carta Deus está dizendo para o povo para eles recomeçarem. E o teor da carta é justamente esse: Deus falando com o povo: recomece de onde vocês estão, vivam aí onde eu plantei vocês. E eu quero falar exatamente disso, de algumas coisas que nós passamos, algumas lições que nós aprendemos, as lições de recomeço, que nós podemos sempre recomeçar. A primeira coisa que nós aprendemos é que tão bom quanto recomeçar é ter força para poder continuar. A Bíblia diz, Jeremias 29, verso de número 5, diz que edificai casas, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai das filhas e dei vossas filhas. Ele está dizendo: prospere. Verso de número 7 diz: busque a prosperidade da cidade a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque na sua prosperidade elas também prosperarão. Vocês estão ligados. Na prosperidade de um, o outro também prosperará. Nós precisamos entender que nós precisamos viver nossa vida. Deus está falando com o povo: toca a vida. Independente de onde vocês estão, toca o barco, vamos lá, continua vivendo. Não pare de viver por uma situação adversa e contrária. Não pare de viver porque uma terrível catástrofe veio. E nós estamos neste ano aprendendo um novo normal, e nós precisamos viver, a vida precisa continuar. Perdemos entes queridos, perdemos gente próxima, gente amiga, milhares de pessoas morreram no mundo inteiro,
mas vamos continuar. A palavra para nós é continue rompendo, marchando, continue vivendo, mesmo onde vocês estão e como vocês estão, continuem vivendo. Não parem por nenhum motivo, continuem marchando. A segunda coisa que nós observamos aqui também é exatamente o conselho que Paulo dá. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver, a passar por necessidade e também ter fartura. Eu estou instruído em todas as coisas. Aí Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, verso 13, que tudo posso naquele que me fortalece. Nós ficamos só com tudo posso, mas Paulo está dizendo, eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a ter fartura, eu estou instruído. São lições que nós aprendemos e que nós guardamos ao longo de nossa vida. E uma outra coisa interessante é que nós não podemos abrir mão dos princípios do reino de Deus se nós quisermos recomeçar. Nosso grande problema é que muitas vezes nós fazemos muita concessão onde não há concessão, onde não deveria haver concessão. Eu me lembro muito da história de um homem que queria vender uma casa e ele então disse, botou um casarão a preço de banana e um comprador interessado falou, opa, eu quero essa casona por esse precinho, eu tô afim. Ele falou, só tem uma condição, eu quero só um pequeno prego nessa casa, um prego só que eu vou colocar na porta. Esse casarão por esse preço e só por um prego, tô dentro, me dá a casa. Anos depois, o antigo dono quis a casa de volta e o novo proprietário disse, eu não desfaço, não vendo essa casa, não dá. Eles estão tudo bem. Aquele prego que ele tinha, ele colocou ali um resto de animal morto. O cheiro naquela casa ficou insuportável, o cheiro naquela casa ficou horrível. Aquele novo proprietário não teve outra opção a não ser desfazer daquela casa para o antigo dono. Você entendeu? Por causa de um prego, ele abriu concessão onde não deveria abrir concessão. Então não abra concessões. Aquele povo, eles estavam sendo iludidos por aqueles que diziam que seriam pouco tempo, 2 anos, 3 anos, e eles abriam concessões, e Deus chama a atenção deles e diz, não é assim, vai ser 70 anos, mas vocês vão ter que passar 70 anos vivendo e não sobrevivendo, viva! Não negocie os princípios do reino de Deus. A outra coisa que nós tiramos aqui, a última lição, é que nós devemos sempre nos apegar na promessa do Senhor. Jeremias 29, o verso 11 diz, porque eu sou o Senhor e conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Deus está dizendo para aquele povo, não esqueça da promessa. Eu sei que hoje vivemos uma filosofia estranha de que siga o teu coração, mas quem diz que o nosso coração sabe alguma coisa? A Bíblia diz que o coração é uma das coisas mais enganosas que nós temos. Enganoso é o coração do homem. Enganoso são os caminhos do coração. Por isso, ao invés de seguir o teu coração, siga os princípios do reino de Deus, siga a palavra de Deus, siga aquilo que Deus está dizendo para você, aquilo que Deus ministrou no teu coração, aí sim você deve seguir depois de Deus ter ministrado no teu coração. E aqui nós entendemos que nós devemos proteger nosso coração da mágoa, do ressentimento, da angústia. Eu já fiquei muito ressentido, eu já fiquei muito magoado e eu parei muitas vezes no tempo por causa disso. Eu me deixei abater pela tristeza, pela frieza, pelo desânimo. E isso é horrível, porque isso nos congela, isso faz com que o tempo pare para nós. E é isso que Deus está dizendo para aquele povo, não vivam dessa maneira. E aí nós temos o relato final, que está lá descrito no Salmo 126. E eles dizem no Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche o leito do rio seco, que aqueles que semeiam chorando façam a sua colheita com alegria. Aqueles que sairão chorando levarão a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo os feixes da colheita. Aqui é quando eles dizem, o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor nos alegrou de novo, o Senhor nos fez olhar para frente de novo, o Senhor nos tirou do cativeiro e fez-nos prosperar. É aqui, eu quero encerrar dizendo isso para você, não importa quantas vezes você parou, não importa quantas vezes precisa recomeçar, recomece mais uma vez. O Senhor tem o controle absoluto na palma das mãos. E nesse ano, nós vamos viver coisas extraordinárias da parte do Senhor, porque nós não aceitamos, não nos conformamos com a situação atual, mas nós esperamos, cremos e confiamos no Senhor
e vamos trabalhar para poder ver o que o Senhor ainda há de fazer em nossa vida. Agora eu quero pedir para você, envie esse link para alguém que precisa recomeçar algo na vida neste ano e ele possa ser muito edificado e muito abençoado também. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Fica na paz.